Olá, marqueteiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Julia Piber, eu sou membro aqui da Marketeer e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos principais pilares para o sucesso de qualquer organização, o marketing estratégico. Aqui eu coloquei alguns exemplos de empresas que têm um marketing estratégico muito bom. Então a gente tem a Coca-Cola, a Netflix, a Amazon, a Apple. Não é um patrocínio, antes fosse, é só um exemplo mesmo. E puxando esse gancho, vocês já pararam para pensar por que algumas empresas como essas continuam crescendo de forma consistente, enquanto outras simplesmente desaparecem do mercado? Se não, muitas vezes a resposta está na estratégia adotada por essa empresa. Vamos entender um pouquinho mais? Antes de tudo, a gente precisa compreender que o marketing estratégico ele vai muito além do que campanhas ou ações pontuais de venda, mas sim ele se relaciona com as decisões de longo prazo que vão orientar o posicionamento estratégico da organização dentro do mercado. Então, por exemplo, ele vai definir onde atuar, como competir de melhor forma e, principalmente, como gerar valor agregado para o cliente de forma sustentável e duradoura. Então, em outras palavras, o marketing operacional ele executa, enquanto o estratégico ele direciona o posicionamento da empresa. E a gente sabe que para uma organização ter sucesso, ela precisa, antes de tudo, tomar decisões bem fundamentadas. Mas o que isso significa? Basicamente, significa que ela precisa analisar detalhadamente o ambiente interno e externo que ela está inserida, compreendendo melhor as oportunidades e ameaças desse mercado, bem como a sua capacidade e os seus recursos. Dessa forma, ela vai conseguir entender o mercado de forma geral e também os consumidores, né? E a partir dessa visão detalhada, ela vai conseguir pensar o melhor caminho estratégico que ela vai tomar. Dessa forma, então, o marketing estratégico ele é visto como um fio condutor de todas essas atividades que eu mencionei e que estão aqui no quadro. Mas é válido ressaltar que esse mapeamento e esse entendimento do ambiente que a organização está inserida é uma parte inicial. Hoje, o nosso foco é outro. Hoje, o nosso foco é o passo seguinte, né? Então, a gente vai analisar o direcionamento estratégico que ela vai tomar. Vamos lá? Agora, indo para as ferramentas que a gente vai estudar hoje, a primeira delas é o ciclo de vida do produto, o CVP. Acredito que muitos conheçam, mas ele é fundamental para que a organização consiga compreender como o produto ele se comporta dentro do mercado ao longo do tempo, permitindo assim possíveis adaptações estratégicas nos diferentes P's. Então, a gente tem promoção, praça e também de acordo com cada fase do ciclo. Aqui é legal a gente frisar que os produtos eles não são eternos. Então, eles passam por diferentes fases ao longo da vida deles, desde o seu lançamento até uma eventual retirada do mercado. Dessa forma, então, o CVP ele auxilia as empresas a maximizarem os resultados e prolongarem a rentabilidade e a vida desse produto dentro do mercado. Agora eu trouxe uma tabelinha para facilitar para vocês, mas basicamente no ciclo de vida do produto a gente tem, antes de tudo, o desenvolvimento do produto, então é onde tem um investimento, pesquisas e testes, para aí sim ter seu lançamento. Quando ele é lançado no mercado, a gente tem quatro fases. A primeira é a introdução, caracterizada principalmente pelo baixo volume de vendas. A segunda é o crescimento, então o aumento da venda e aumento da participação no mercado. A terceira é a maturidade, onde a gente tem uma estabilidade das vendas. E a quarta, que pode vir a ocorrer ou não, depende do produto, aí cada caso é um caso, é o declínio, é onde tem uma queda, uma saturação das vendas. Então, agora a gente vai ver com calma cada um deles e no final a gente vai ver um exemplo bem conhecido para vocês entenderem. Antes da introdução, existe uma etapa preliminar conhecida como desenvolvimento do produto. Nessa parte, a empresa vai focar seus esforços em identificar oportunidades de mercado, realizar pesquisas com os consumidores, também desenvolver protótipos e, com tudo isso, ela vai avaliar a viabilidade tanto técnica quanto financeira dessa nova oferta. Então, analisando aqui, embora o produto ainda não esteja no mercado de fato, é uma fase muito delicada porque tem investimentos muito altos, mas eles são fundamentais para reduzir os possíveis riscos e também aumentar as chances de sucesso após o lançamento. A primeira fase é a introdução, então ela é caracterizada principalmente pelo baixo volume de vendas, uma vez que esse produto ele ainda está sendo apresentado a um novo mercado, e como comentamos agora sobre os altos investimentos, é uma fase de risco considerável. Por isso, a organização tem que concentrar os seus esforços principalmente para gerar conhecimento sobre esse novo produto, né, educar os consumidores, gerar uma curiosidade e também despertar essa experimentação. Pensando nos 4Ps, o principal foco tem que ser na promoção, investindo na divulgação desse novo produto. Em seguida, nós temos a fase do crescimento, onde ocorre uma aceleração do volume de vendas devido à maior aceitação por parte do público. Aqui é um momento muito bom para a empresa, uma vez que aumenta a sua demanda, então aumenta a sua participação no mercado, por consequência, fortalece a sua marca. Todavia, é importante ter em mente que, por aumentar essa demanda, a organização ela precisa intensificar sua produção e também expandir seus canais de distribuição, a praça, porque não adianta nada você ter uma demanda muito alta e não conseguir suprir essa demanda.
E aqui, por fim, a gente tem que analisar o risco, que não é mais a não aceitação do público e passa a ser a ameaça dos novos concorrentes, que vão ver, né, vão vislumbrar esse mercado aquecido e vão, obviamente, querer concorrer. Depois vem a maturidade, momento em que esse produto ele já está consolidado dentro do mercado e as vendas dele já estão mais estáveis. Todavia, por mais que pareça um momento bem confortável, é importante a gente entender que a organização ela precisa focar na fidelização dos clientes, na inovação incremental, na eficiência operacional, em estratégias que vão garantir a competitividade e a longevidade desse produto. Então, por mais que ele seja bem aceito, manter o mesmo nível é o mínimo e melhorar é o ideal. Aqui também a gente precisa analisar que essas melhorias incrementais, elas podem inclusive reciclar o produto, então impedindo que ele talvez vá para o declínio e mantenha na fase da maturidade. Por fim, pode haver o declínio, que é onde há uma queda drástica na demanda, seja por uma saturação no mercado ou por uma entrada de novas soluções. E aqui é importante que a empresa analise se vale a pena reposicionar o seu produto, buscar novos mercados para ele ou até mesmo realizar atualizações. Caso nenhuma dessas soluções seja possível, o último caso que resta é planejar sua retirada do mercado de forma eficaz, buscando sempre eliminar todo o estoque. Então, analisando todos os momentos do ciclo de vida do produto, a gente entende que cada fase exige uma decisão estratégica diferente, então por isso é muito importante que a organização ela entenda em que estágio o produto está para que ela consiga definir uma ação correta ali para que ele continue sendo competitivo dentro do mercado. Agora falando de um clássico para vocês entenderem 100% o ciclo de vida do produto, a gente vai ver o iPhone. O primeiro iPhone foi lançado em 2007 e aqui ele entrava na fase de introdução justamente porque era um produto altamente inovador, era seu primeiro contato com o mercado e possui um preço lá em cima, justamente por causa dos investimentos, tanto no desenvolvimento quanto na comunicação com os clientes. E a fase de crescimento acontece à medida que existe uma maior popularização dos smartphones, então eles passam a fazer parte do dia a dia das pessoas, aumentando assim cada vez mais os consumidores da Apple, do iPhone, e com isso ela aumenta a sua presença globalmente, fortalecendo muito a marca que hoje em dia é muito forte. Quando a gente tem a consolidação desse mercado de celulares, o produto entra no estágio da maturidade. Então, por mais que os volumes de venda sejam muito altos, ainda assim existe uma estabilidade no seu desempenho. Então, aqui a gente conhece também as estratégias da marca. Então, ela busca manter a sua vantagem competitiva por meio de inovações incrementais, programas de fidelização e também integração entre os dispositivos dela. Já o declínio, nesse caso, ele não ocorreu necessariamente com a linha inteira do iPhone, mas sim com alguns modelos específicos, como o iPhone 8 e o X. E nesse momento, a principal estratégia adotada pela empresa é a redução gradual da sua produção e da sua comercialização, pensando até na promoção de alguns produtos. E aqui a gente entende, olhando de maneira geral cada fase do ciclo, que é muito importante uma organização ela entender em que momento, em que fase o seu produto está, para adequar melhor da melhor maneira as estratégias que ela vai adotar. Então a gente viu que o ciclo do produto ele consiste em uma ferramenta de análise dos produtos específicos da empresa e agora a gente tem que pensar também na carteira de produtos, no portfólio. Então a gente vai ver a seguir as nossas matrizes. Indo para a nossa segunda ferramenta do dia, a gente tem a matriz BCG, que é a análise de carteira de produtos. Acredito que todo mundo já sabe um pouquinho sobre ela, mas hoje a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Ela foi desenvolvida em 1967 pelo grupo BCG e falando sobre a importância dela, segundo Bruce Anderson, para ter sucesso, uma empresa precisa ter um portfólio diverso, com diferentes desempenhos. Então, por isso, ela classifica os produtos em 4 categorias principais, a partir tanto do crescimento quanto da participação dentro do mercado. Então, a gente tem os produtos, são a estrela, a vaca leiteira, o ponto de interrogação e o abacaxi. Antes de vermos com calma cada uma dessas categorias de produtos, eu trouxe uma tabelinha só para vocês terem uma noção. Então, aqui a gente tem a estrela, que ela é alta em participação de mercado e ela é alta no crescimento de mercado. A gente tem o ponto de interrogação, que ele é alto no crescimento de mercado, mas ele é baixo na participação relativa de mercado. A vaca leiteira, que ela é alta na participação no mercado, só que ela é baixa no crescimento de mercado, então ela existe, mas não cresce. E a gente tem o abacaxi, que ele é baixo tanto no crescimento de mercado quanto na participação no mercado. Analisando de forma detalhada, primeiro a gente tem um ponto de interrogação, que eles estão inseridos em um mercado com alto potencial de crescimento, porém ainda tem uma baixa participação nesse mercado. Por isso, eles representam uma situação de incerteza para a empresa. Eles podem se transformar em estrelas se receberem investimentos adequados e também conquistarem espaços competitivos dentro desse mercado novo, ou eles podem fracassar e se tornarem abacaxis. Então, por isso que tem que ter uma análise muito detalhada por parte da empresa.
E pensando no ciclo de vida do produto que a gente acabou de ver, geralmente esse produto ele está na fase de introdução, então ele é recém-lançado no mercado, por isso ainda tem essa incerteza se ele vai dar certo ou não. Agora falando sobre a Estrela, esse produto ele apresenta alta participação de mercado com elevado crescimento. Então, aqui, apesar desses investimentos que ele precisa para se tornar competitivo, ele apresenta um grande potencial de geração de receita no futuro, por isso é muito vantajoso para a empresa. E a estratégia principal da empresa nesse momento, quando ela percebe um produto estrela, é continuar com esses investimentos massivos, né, para manter essa liderança e aproveitar esse crescimento de mercado. E pensando no CBP que a gente acabou de ver, a Estrela ela se caracteriza como um produto em fase de crescimento. Então está dando muita receita, está crescendo, está expandindo, então é muito bom para a empresa. Já a vaca leiteira ela tem uma alta participação em mercados que já atingiram uma maior estabilidade ali e possuem um menor crescimento. Isso faz com que, para elas continuarem na posição que elas estão, elas não precisem de tanto investimento, gerando um fluxo de caixa mais significativo e estável para a organização. E aqui tem um ponto bem legal que reflete basicamente a importância da organização ter uma boa análise da carteira de produtos, porque os recursos obtidos com esses produtos, as vacas leiteiras, muitas vezes eles financiam produtos como estrelas ou pontos de interrogação. Então, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tradicional é a vaca leiteira deles. E com esse dinheiro eles conseguem investir em novos produtos. E também pensando agora no ciclo de vida do produto, aqui seria a maturidade. Então, ela está estável no mercado. Já o abacaxi, ele está presente em um mercado com pouco crescimento e ele tem baixa participação nesse mercado, então, em geral, geram retornos bem limitados e possuem pouca perspectiva de expansão. E aqui a estratégia da empresa, principalmente, é avaliar se vale a pena mantê-los no portfólio, reposicioná-los ou descontinuá-los em casos mais extremos. Retomando o exemplo da Coca-Cola, que a gente tem a matriz BCG dos produtos dela. Então, a Coca-Cola original ela pode ser considerada uma vaca leiteira ali por ser um produto consolidado que gera uma receita muito grande, um volume muito alto de lucro, só que não precisa de investimentos tão altos. Já a Coca-Cola Zero, ela pode ser considerada a estrela justamente por estar nesse novo mercado de expansão e preocupação com a saúde e bem-estar, e aqui ela apresenta um maior nível de investimentos, tanto em marketing quanto em inovação. Já a nossa interrogação é a Coca-Cola Spiced e novos produtos com novos sabores, que eles estão ali em um mercado em crescimento, mas ainda tem que analisar, eles precisam de mais investimento para conquistar um certo mercado. E com o abacaxi, a gente tem uma Coca-Cola Café, que não foi muito bem aceita pelo público, não cresceu, não tem uma boa participação, então muitas vezes elas foram descontinuadas. Ainda tem algumas no mercado, mas não é o foco da empresa. Assim, o grande objetivo da matriz BCG é principalmente apoiar a tomada de decisão estratégica, permitindo que a organização ela consiga distribuir esses recursos de forma mais eficiente e eficaz. Então, a ferramenta ela auxilia, né, na identificação de quais produtos devem receber maiores investimentos para conseguir crescer no mercado, quais devem ser mantidos por causa da sua geração de caixa, quais devem ser descontinuados ou ter seus investimentos reduzidos. Todavia, apesar da grande importância dela dentro do mercado, ela recebeu duras críticas justamente porque ela simplifica demais a realidade, uma vez que ela só analisa dois fatores, o crescimento de mercado e a participação relativa de mercado, que são importantes, mas não suficientes de maneira isolada. E é a partir disso que cria-se uma nova matriz, a matriz GE, que a gente vai ver agora. Então, dessa forma, a matriz GE ela surge como uma evolução da matriz BCG na década de 70, e a principal diferença é que ela substitui os fatores de classificação. Então, aqueles dois que a gente tinha antes, agora são a atratividade de mercado e a força competitiva. Analisando cada um, a atratividade de mercado diz respeito ao potencial de crescimento, lucratividade, tamanho do mercado, intensidade de concorrência e também as barreiras de entrada. Já a força competitiva está ligada à participação de mercado, reconhecimento da marca, a capacidade de inovar e também a eficiência operacional. Ou seja, a matriz G ela reconhece a importância do crescimento de mercado e da participação relativa, mas ela não os entende como suficientes. Por isso, ela traz para análise um conjunto de vários outros fatores que são relevantes. Outra diferença que a gente tem que analisar é a nova estrutura, que antes era 2x2, agora é 3x3, o que permite 9 posições distintas, com a inclusão de um ponto intermediário. E, por fim, a ilustração em gráfico de pizzas, elas são importantes porque mostram a participação do mercado e, com uma seta, mostra o direcionamento do produto a partir do investimento.
Agora a gente vai ver uma ilustração para entender melhor. Analisando aqui a nossa tabela GE, a gente pode concluir que os produtos localizados em área com alta atratividade de mercado e alta força competitiva, eles tendem a receber maiores investimentos para se manterem ali crescendo nesse mercado. Já os produtos que estão em áreas intermediárias, eles exigem das organizações uma postura mais seletiva, um pouco mais cautelosa para ver o que faz mais sentido. Já os produtos que estão em uma área com baixa força de mercado e baixa atratividade, força competitiva e baixa atratividade, eles tendem a ter os seus investimentos reduzidos ou até mesmo descontinuados. De forma geral, então, analisando a matriz G, a gente entende que ela não serve apenas para descrever a posição dos produtos, mas sim é uma ferramenta muito importante para apoiar a tomada de decisão estratégica. E seu principal diferenciador aqui é fornecer uma visão mais completa da carteira de produtos da organização, auxiliando os gestores na tomada de decisão como priorização de investimento, alocação de recursos e sempre buscando um maior retorno financeiro. Dessa forma, concluindo tudo que a gente viu nessa aula, a gente entende que o marketing estratégico, ele transforma a análise em decisão. E ele não busca apenas vender mais, mas sim tomar decisões que gerem valor e garantam a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Então, as ferramentas que a gente apresentou aqui, elas auxiliam a empresa, o CVP, o ciclo de vida do produto, a compreender a evolução dos produtos e também pensar na melhor estratégia adotada para cada fase da vida dele. A matriz BCG, ela ajuda a priorizar os investimentos na carteira do produto e a matriz GE, ela ajuda a avaliar a atratividade e competitividade dentro do mercado. Bom, galera, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido um pouquinho mais sobre marketing estratégico, sobre as ferramentas que a gente utiliza. Qualquer dúvida pode me chamar. Um beijo!